Olá, amigos do nosso querido Momento Redenção, amigos e amigas, companheiros e companheiras. Nós nos reunimos uma vez mais, desta feita, para tratarmos de um tema que Kardec traz na Revista Espírita de maio de 1867, intitulado Atmosfera Espiritual. Então vamos ao tema escolhido para este nosso encontro. Inicia o codificador. Ensina o Espiritismo que os espíritos constituem a população invisível do globo, estão no espaço e entre nós, vendo-nos e nos acotovelando incessantemente, de tal sorte que, quando nos julgamos sós, constantemente temos testemunhas secretas de nossas ações e de nossos pensamentos. Então, nós já vimos aqui, inicialmente, que essa população espiritual está presente entre nós. Estão no espaço e entre nós, vivendo com a gente, ombreando conosco. Segue o codificador. Isto pode parecer aborrecido para certas pessoas, mas desde que é assim, não se pode impedir que assim seja. Então nós temos aí a observação de que aquela nuvem de testemunhas de que tanto se fala, aliás, é de que falava Paulo, o apóstolo Paulo, é esse conjunto, né? Embora possa parecer aborrecido para certas pessoas, desde que assim é, não se pode impedir que assim seja. Eles estão aqui ombreando conosco o tempo inteiro, praticamente. Cabe a cada um fazer como o sábio, que não teria medo que sua casa fosse de vidro. Porque aqueles que ficam aborrecidos são aqueles que não gostaríamos de ter a sua vida tão observada, né? Tem coisas secretas que a gente esconde debaixo dos panos, a gente esconde debaixo da nossa hipocrisia, da fachada de bons homens, de bons cidadãos, de boas mulheres, de senhores e senhoras de família, que não queremos de forma alguma que isso apareça. E então, diz o codificador, cabe a cada um, em vez de se preocupar e de ficar aborrecido, fazer como o sábio, que não teria medo que sua casa fosse de vidro. Não sei se é o nosso caso, no caso da maioria de nós, de ter a coragem de ter uma casa de vidro, onde tudo que fazemos, então, está exposto aos olhares de todos, né? Sem nenhuma dúvida, é a esta causa que se deve atribuir a revelação de tantas torpezas e mal-feitos que se pensava enterrados na sombra. Então, por mais que a gente camufle e esconda essa nuvem de testemunhas, estes companheiros que conosco ombreiam, que veem tudo o que fazemos, e especialmente as coisas pretensamente ocultas, acabam fazendo vir à luz as nossas torpezas, porque para esses espíritos nossas casas são como se fossem de vidro. E embora nós tentemos esconder as nossas torpezas e malfeitos na sombra, no secreto, esses companheiros têm acesso a essa atividade. Além disso, sabemos que numa reunião, além dos assistentes corporais, há sempre auditores invisíveis que, sendo a permeabilidade
uma das propriedades do organismo dos espíritos, estes podem achar-se ilimitado num dado espaço. Então vamos ver isso, o que significa isso, né? Então, numa reunião, além dos assistentes corporais, a afirmativa do codificador, há sempre auditores invisíveis. Sendo esses auditores invisíveis, que são os espíritos, sendo a permeabilidade deles uma das propriedades do organismo dos espíritos, o que é o organismo dos espíritos? É o perispírito, é o corpo espiritual incorruptível, aquele que nós não perdemos com a morte do corpo físico. Daí, esses companheiros que estão em espírito, portando apenas a mais o seu corpo incorruptível, o corpo espiritual, que é permeável a tudo, ele cruza sobre o meu corpo, sobre qualquer matéria densa sem nenhuma dificuldade. Não há obstáculo que se lhe oponha no campo material. Então eles podem achar-se de um número ilimitado num dado espaço. Então nas reuniões que nós fazemos, via de regra, tem muito mais gente desencarnada, ou seja, muito mais espíritos livres do que encarnados, por maior que seja o número de encarnados. Muitas vezes nos foi dito, continua o codificador, que em certas sessões eram esses espíritos em quantidades inumeráveis. Na explicação dada ao Sr. Bertrand, a propósito das comunicações coletivas que ele obteve, foi dito que o número dos espíritos presentes era tão grande que a atmosfera estava, por assim dizer, saturada dos seus fluidos, cheia, tomada pelos fluidos perispirituais, pelos fluidos emitidos por esses espíritos ali presentes. Isto não é novo para os espíritas, mas talvez não tenham sido deduzidas desse saber todas as consequências. Segue então Allan Kardec. Sabe-se que os fluidos que emanam dos espíritos são mais ou menos salutares, saudáveis, conforme seu grau de depuração. Conhece-se o seu poder curativo em certos casos e também seus efeitos mórbidos de indivíduo a indivíduo. Podem ser salutares, nós sabemos disso na aplicação da energia do passe, por exemplo. Nós percebemos ao longo, ou imediatamente, ou ao longo do tempo, as mudanças promovidas pela energia que se soma, por exemplo, do espírito que nos acompanha naquele momento, que nos dê sustentação, somado aos nossos fluidos, sobre um paciente, sobre aquele companheiro que vai receber essa energia fluídica. Então conhece o seu poder curativo em certos casos e também seus efeitos mórbidos de indivíduo a indivíduo. Então, independente de nós, esse espírito, ele emana um fluido. Ele emite um fluido que alcança-nos. E esse fluido pode ser salutar ou mórbido. Ora, desde que o ar pode ser saturado desses fluidos, que o que foi dito acima, na reunião do Sr. Bertrand, onde ele recebeu diversas comunicações, o ar estava saturado desses fluidos. Então, continua Kardec. Ora, desde que o ar pode ser saturado desses fluidos, não é evidente que, conforme a natureza dos espíritos que abundam em determinado lugar, o ar ambiente se acha carregado de elementos salutares ou malsãos que devem exercer influência sobre a saúde física, assim como sobre a saúde moral?
São proposições para a nossa avaliação, para a nossa reflexão. Quando se pensa na energia da ação que um espírito pode exercer sobre um homem, é de admirar-se da que deve resultar de uma aglomeração de centenas ou de milhares de espíritos? Tudo é para que nós pensemos com racionalidade, com tranquilidade, com inteligência. Então, se nós estamos, por exemplo, numa reunião de trabalho espírita, mas vamos extrapolar, mesmo que seja um trabalho numa igreja católica, evangélica, num centro de umbanda, onde quer que seja. Se a reunião dessas pessoas atrai esses espíritos benfazejos, é isso, os fluidos que ali saturarão o ambiente serão, por consequência, fluidos benfazejos. Né? O contrário também se dará. Esta ação, diz Kardec, será boa ou má, conforme os espíritos derramem num dado meio um fluido benéfico ou maléfico, agindo à maneira das emanações fortificantes ou dos miasmas deletérios que se espalham no ar. Assim, se podem explicar certos efeitos coletivos produzidos sobre massas de indivíduos, o sentimento de bem-estar ou mal-estar que se experimenta em certos meios e que não tem nenhuma causa aparente conhecida, o entusiasmo ou o desencorajamento, por vezes, a espécie de vertigem que se apodera de toda uma assembleia, de toda uma cidade, mesmo de todo um povo, em razão do seu grau de sensibilidade, cada indivíduo sofre influência viciada ou vivificante. Talvez nós possamos ampliar o nosso entendimento pensando em reuniões simples. A reunião que se faz, por exemplo, numa boate, reunindo a bebedeira, o uso de entorpecentes de diversos níveis. O que nós vamos ter? Se as emanações dos nossos pensamentos vinculam-se dessa forma, os espíritos atraídos para aquele ambiente trazem também, buscam a afinidade desse ambiente e vão saturar esse ambiente com os seus fluidos que podem ser um tanto difíceis, que podem causar muitos mal-estares, que pode agir morbidamente sobre várias pessoas, sobre o coletivo ali presente. Se a reunião, embora festiva, é de uma música salutar, de uma música que alegra, que eleva a intimidade do ser, que o faz livrar-se dos pensamentos difíceis, envolve em alegria, que fluidos estarão presentes ali, se não os melhores? Por quê? Porque atraídos para ali estarão os companheiros que trazem também alegria, felicidade, por perceberem a emanação dos fluidos que ali se encontram por esses companheiros ali presentes. Então, para a gente não ficar pensando só na religião, mas na religião também se dá, porque não é por estar na casa espírita ou na igreja, seja de que denominação for, ou no centro de Umbanda, ou no centro de Candomblé, seja lá onde for. O que acontece é, onde nós estivermos, produzimos a energia daquilo que temos. Se estamos ali compenetrados, conectados no bem-fazer, unidos pelo amor, pelo desejo do bem, os espíritos que ali estarão, atraídos para ali, trarão seu concurso salutar, porque trazem a mesma vibração que os companheiros ali produziram, atraindo-os. Então nós vamos ter um ambiente
sempre na relação da evolução deste espírito, mas principalmente da nossa emanação. Nós é que vamos garantir, de alguma sorte, a melhor presença. Mas precisamos observar aquilo que Kardec coloca aqui. Ele diz que esse grupamento esses fluidos podem atacar, podem invadir, serão sentidos, podem ser sentidos numa pequena assembleia, pode se apoderar de uma assembleia, de uma cidade, mesmo de todo um povo. E é importante que esse processo é uma via de mão dupla, à medida em que nós entendemos que esse texto de Allan Kardec tem uma atualidade fundamental para nossas vidas, porque de tudo que vivemos no momento, as situações difíceis, embaraçosas, complicadas, complexas nos campos material, econômico, político, social, isso nos leva, por desatenção, por invigilância, a vibrações de dificuldade na intimidade. Se eu vibro com dificuldade na intimidade, eu emito fluidos dificultosos, fluidos difíceis, que se somam a esses diversos companheiros que trazem esse mesmo tipo de vibração. Ora, nós nos expomos como coletividades a esse domínio, né? A esse apoderamento que eles podem acabar executando. Em razão do seu grau de sensibilidade, cada indivíduo sofre a influência viciada ou vivificante. Por este fato, que parece fora de dúvida e que ao mesmo tempo a teoria e a experiência nós achamos nas relações do mundo espiritual com o mundo corporal, um novo princípio de higiene, que sem dúvida um dia a ciência fará entrarem na linha de conta, é que se estabelece. Então é importante perceber que nós vamos precisar adotar, como diz Kardec, um novo princípio de higiene. Vejamos que princípio será esse. Podemos, então, subtrair-nos a essas influências que emanam de uma fonte inacessível aos meios materiais? Porque esses espíritos com dificuldades emanam este tipo de influência, esses fluidos nocivos, mórbidos. Nós podemos nos subtrair a essas influências? É a pergunta que Kardec coloca e que ele responde imediatamente, sem nenhuma dúvida. Porque assim como saneamos os lugares insalubres, destruindo as fontes dos miasmas pestilentos, podemos sanear a atmosfera moral que os cerca, subtraindo-nos às influências perniciosas dos fluidos espirituais malsãos. E isto mais facilmente do que nos podemos escapar às exalações pantanosas, pois depende unicamente de nossa vontade. E aí não estará um dos menores benefícios do Espiritismo quando for universalmente compreendido e, sobretudo, praticado. Então vejamos, Kardec afirma então que é preciso e é possível adotarmos um novo princípio de higiene. Esse princípio é tal que difere, por exemplo, da condição de quando encontramos uma área pestilenta, uma área pantanosa que exala aqueles odores fétidos e difíceis. Mas a aqueles odores nós podemos escapar com tranquilidade, porque eles não estão em nós. Eles estão fora de nós
E nós temos como chegar lá, criar um conjunto de coisas, de atividades para drenar, para aterrar, para acabar com aquela morbidez presente. E é muito mais difícil. Aí diz assim, é mais fácil escapar às exalações pantanosas. Vamos rever. Subtraindo-nos às influências perniciosas dos fluidos espirituais malsãos. E isto mais facilmente do que nos podemos escapar às exalações pantanosas. Porque se é difícil escaparmos daquelas emanações pantanosas, porque elas não são de nós, elas estão fora de nós, elas emitem livremente, nós não temos o que fazer. Mas aquelas que podem nos atingir, olha só, podemos sanear a atmosfera moral que nos cerca, subtraindo-nos às influências perniciosas dos fluidos espirituais malsãos. E isto mais facilmente do que nos podemos escapar às exalações pantanosas. Porque eu não tenho controle sobre o pântano, mas eu tenho controle sobre as minhas emanações. E depende unicamente da nossa vontade. E por depender da nossa vontade, por percebermos que isso depende da nossa vontade, afirma então o codificador. E isso não é um dos menores benefícios do Espiritismo. Quando ele for universalmente compreendido, ou seja, plenamente compreendido e, sobretudo, praticado. Porque Espiritismo da boca para fora é muito fácil. É como, porque o espírito é o cristão. Cristianismo da boca para fora é muito fácil. Logo, o espiritismo da boca para fora também o é. Agora, o exercício dessa atividade, a prática real, por isso ele diz, quando for universalmente compreendido e, sobretudo, praticado. Compreendido por quê? Essas emanações não nos atingem gratuitamente. Atingem porque encontram similitude. E, sobretudo, praticado. Praticado por quê? De que maneira? Qual é a prática que pode eliminar esta exalação sobre nós? É que eu não exale. Porque se eu exalo esse fluido difícil, eu me coaduno com aquilo que é semelhante. E ele então é capaz de exercer sobre nós esse poder tão grande que ele realmente exerce na medida em que somos invigilantes, ou seja, não higienizamos o campo moral, não higienizamos a nossa estrutura. Não é essa de lavar. Lavar, bom, é claro, é fundamental, é importante, mas há uma que é muito mais séria, muito mais fundamental. Um princípio perfeitamente constatado por todo espírita é que as qualidades do fluido perispiritual estão na razão direta das qualidades do espírito encarnado ou desencarnado. Quanto mais elevados forem os seus sentimentos e desprendidos das influências da matéria, mais depurado será o seu fluido. Então vejamos que o caminho é interessante, mas nos cabe exclusivamente. Quanto mais elevados forem os seus sentimentos, encarnado ou desencarnado, não importa. Quanto mais elevados forem os seus sentimentos, seja moralidade, e desprendidos da influência da matéria, ou seja, quanto mais desmaterializados, quanto menos fixados no material, mais depurado será esse fluido. Então o exercício é todo nosso. Conforme os pensamentos que o dominam, o encarnado irradia fluidos impregnados desses mesmos pensamentos que os viciam ou os saneiam. Fluidos realmente materiais, posto que impalpáveis, invisíveis pelos olhos do corpo, mas perceptíveis pelos sentidos perispirituais
e visíveis pelos olhos da alma, pois impressionam fisicamente e afetam aparências muito diferentes para os que são dotados de visão espiritual. Então, tanto o vidente pode ver essa emanação e perceber que tipo de pensamento e sentimento me envolve, mas principalmente essas testemunhas, essa nuvem de testemunhas para as quais essa casa de vidro não esconde nada. Pensei, emiti uma vibração, um eflúvio, um fluido, e é imediatamente percebido por esses companheiros. Nossa famosa nuvem de testemunhas, que testemunha até sem querer. Mesmo que ele não esteja querendo ver, eu emito, eu emano. Então eu trago, porque ao emitir, eu busco forças semelhantes. Semelhante atrai semelhante. Daí a importância do nosso cuidado. Porque imagina, as coletividades repetindo pensamentos de violência, de vingança. Temos que matar. Nós temos que ter arma para matar. Nós vamos salvar a nossa família matando. Essas vibrações tendem a atrair que tipo de vibrações para a nossa proximidade? As coletividades que vibram neste tipo de pensamento atraem o que para elas? É só raciocinar. Não há ninguém aqui dono de nenhuma verdade, absolutamente. Mas que raciocinemos. Se nós emitimos esse tipo de pensamento, o que é preciso para o criminoso? Morte. É isso. Tudo que eu penso, eu emito. E aí eu atraio. Eu faço os famosos... Quando nas histórias, nos trabalhos desobsessivos, olha, tem um pacto comigo. Eu não tenho. Porque isso é um pacto que se estabelece. Com quem? Eu não sei. Com aqueles afins. A gente só faz pacto com quem gosta. E a nossa emanação diz de quem é que nós gostamos, com quem é que nós queremos fazer esses pactos. Então, porque é assim que é entendido na concepção daquele espírito com essa dificuldade. Então nós temos que estar atentos, que os nossos atrativos sejam os melhores mesmo para hoje e para amanhã. Pelo só fato da presença dos encarnados numa assembleia, os fluidos ambientes serão, pois, salubres ou insalubres, conforme os pensamentos dominantes foram bons ou maus. Isso só com os encarnados. Quem quer que traga consigo pensamentos de ódio, de inveja, de ciúme, de orgulho, de egoísmo, de animosidade, de cupidez, de falsidade, de hipocrisia, de murmuração, de malevolência, numa palavra, pensamentos colhidos na fonte das más paixões, espalha em torno de si eflúvios fluídicos malsãos, que reagem sobre os que o cercam. Palavras do codificador. Ao contrário, na mesma assembleia, em que cada um só trouxe sentimentos de bondade, de caridade, de humildade, de devotamento desinteressado, de benevolência e de amor ao próximo, o ar é impregnado de emanações salutares, em meio às quais se sente viver mais à vontade. Parece lógico para o nosso entendimento, não? Agora, se considerar que os pensamentos atraem os pensamentos da mesma natureza, que os fluidos atraem os fluidos similares, compreende-se que cada indivíduo traga consigo um cortejo de espíritos simpáticos, bons ou maus, e que assim o ar seja saturado de fluidos em relação com os pensamentos que predominam. Se os maus pensamentos forem em minoria,
não impedirão que as boas influências se produzam, pois estas os paralisam. Se os maus pensamentos forem em minoria. Se dominarem, enfraquecerão a radiação fluídica dos bons espíritos. Ou seja, quando as más influências são muito maiores, dominam o ambiente, enfraquecerão a radiação fluídica dos bons espíritos ou mesmo, por vezes, impedirão que os bons fluidos penetrem nesse meio como o nevoeiro enfraquece ou detém os raios do sol. Veja que nós estamos falando de um processo absolutamente natural. É a natureza respondendo igual. Igual. Não é porque os benfeitores não possam. Podem. Mas eles não violentam o livre-arbítrio. Eles não violentam o nosso livre-arbítrio. Qual é, pois, o meio de se subtrair à influência dos maus fluidos? E a resposta, esse meio, ressalta da própria causa que produz o mal. O que se faz quando se reconhece que um alimento é nocivo à saúde? Rejeita-se-o, substituindo-o por um alimento mais são. Desde que são os maus pensamentos que enquadram os maus fluidos e os atraem, há que se esforçar para só os ter bons. Repelir tudo que é mal, como se repele um alimento que nos torna doentes. Numa palavra, trabalhar por seu melhoramento moral e, para nos servirmos de uma comparação do Evangelho, não só limpar o vaso por fora, mas, sobretudo, limpá-lo por dentro. Não se coloca vinho novo em odres velhos. Melhorando-se, a humanidade verá depurar-se a atmosfera fluídica em cujo meio vive, porque não lhe enviará senão bons fluidos. E estes oporão uma barreira à invasão dos maus. Se um dia a terra chegar a não ser povoada, senão por homens que entre si praticam as leis divinas do amor e da caridade, ninguém duvida que não se encontrem em condições de higiene física e moral completamente outras que as hoje existentes. Sem dúvida, afirma o codificador, o tempo ainda está longe. Mas enquanto se espera, essas condições podem existir parcialmente. E é às assembleias espíritas que cabe dar o exemplo. Os que tiverem possuído a luz serão tanto mais repreensíveis quanto terão tido em mãos os meios de se esclarecer. Incorrerão na responsabilidade dos retardamentos que seu exemplo e sua má vontade tiverem trazido ao melhoramento geral. É isto uma utopia? Pergunta o codificador. Uma declamação vã? Torna a inquirir. Não. É uma dedução lógica dos mesmos fatos que o Espiritismo revela a cada dia. Com efeito, o Espiritismo nos prova que o elemento espiritual, que até o presente tem sido considerado como a antítese do elemento material, tem com esse último uma conexão íntima, de onde resulta uma porção de fenômenos inobservados e incompreendidos,
tais os revelados neste trecho até aqui por Allan Kardec. O que faz a aproximação, o que nutre a aproximação desses espíritos com emanações difíceis? As nossas emanações difíceis. E as emanações boas? Aquelas nossas emanações boas vão atrair os de emanações boas. Salutar para o que é salutar, mórbido para o que é mórbido. Então, essa conexão é íntima com a matéria. Não há antítese. Por quê? Porque é através da matéria que o espírito se expressa. E essa é uma via de mão dupla. Ele age sobre a matéria, que age sobre ele, através do perispírito, que é o corpo incorruptível de que fala o apóstolo Paulo. E esses fenômenos inobservados e incompreendidos são o resultado desta conexão íntima. Quando a ciência tiver assimilado os elementos fornecidos pelo Espiritismo, ela aí colherá novos e importantes elementos para o próprio melhoramento material da humanidade. Veja, a quantas doenças nos furtaremos quando conseguirmos o equilíbrio do nosso sentimento. Quando fizermos a opção de autossaneamento, de alta higienização, como aponta Kardec em trecho anterior. Porque essa higiene é que vai garantir a salubridade das nossas emanações, que consequentemente não atrairão os mórbidos, e sim outros salutares. Isso depende de autohigiene moral. Assim, diariamente, vemos alargar-se o círculo das aplicações da doutrina, que está longe, como alguns ainda pensam, de se restringir ao pueril fenômeno das mesas girantes e outros efeitos de pura curiosidade. Eles foram só o primeiro ato para chamar a atenção, né? Realmente, o Espiritismo não tomou o seu impulso senão no momento em que entrou na via filosófica, provocando o raciocínio, o saber, o pesquisar, o perscrutar. É menos divertido para certas pessoas que nele apenas buscam uma distração, mas é melhor apreciado pelas pessoas sérias, e o será ainda mais à medida que for melhor compreendido em suas consequências. Porque para nós, espíritas, o importante é compreendermos quais são as consequências desse ser espírita. Quais são as consequências a que nos leva o espiritismo. Importante refletirmos sobre isso. Que saiamos da ideia equivocadamente convencional de uma religião, naquele sentido antigo da palavra, que caracteriza as religiões tradicionais. Né? O nosso processo religioso não é um processo místico, é um processo racional, amoroso e ético. E quando nós falamos de racional, é pelo uso da razão. E no nosso entendimento, razão é o somatório da racionalidade, da capacidade de raciocínio e da capacidade de sentimento. A união desses dois fatores nos torna razoáveis, nos dão razão no sentido amplo dessa palavra. É preciso usar a lógica do raciocínio e a amorosidade, a possibilidade do sentir com profundidade, com amor, com fraternidade, com caridade.
né? Esse somatório desses dois fatores é que compõe no nosso parquíssimo entendimento a razão da qual nós nos vamos assenhoreando com o tempo. Porque se fala aqui do conjunto, de como nós nos influenciamos e influenciamos ao outro e somos influenciados por tantos outros, fraternidade dos James. Nossa união é como uma canção que fala todo dia de amor, de alegria, faz de um mundo novo com Jesus, seu reino em nosso coração. Vamos, dê as mãos, vamos ser irmãos. A nossa amizade em laços insolúveis se concretizou em sonhos de real fraternidade e amor. Amigos queridos, graças a Deus por este nosso encontro mais uma vez. Paz e luz em todos os corações, em todos os lares, em todas as mentes. Que Jesus continue sendo o nosso vanguardeiro pela vida fora. Graças a Deus.